Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos comentar como eu fui de R$ 100 para R$ 34.000. Mas antes de comentar sobre isso, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. O canal ele cresce dia por dia e já somos mais de 1.800 inscritos. No canal irei comentar sobre notícias do mercado financeiro e também compartilhar o crescimento da carteira do canal rumo à liberdade financeira, além de compartilhar com vocês conteúdos de educação financeira, sobre investimentos, sobre dicas de como você deve avaliar uma empresa e muito mais. Então se inscreva no canal, deixa aquele like e vamos para o vídeo sem enrolação. Aí direto ao ponto, o primeiro passo que eu tive que realizar foi um planejamento financeiro para poder organizar minhas finanças. E aí eu dividi dessa forma: 70% em custos mensais fixos, 10% em lazer e investimentos 10%, 20%. Porém, no primeiro momento, quando eu realizei meu primeiro investimento, foi no total de R$ 100 e, consequentemente, foi um péssimo investimento. Porque eu não estudei, eu fui através de diquinhas e, consequentemente, os primeiros investimentos, até completar ali R$ 1.000 investidos, foram um péssimo investimento. Tem vídeo no canal explicando os meus erros que eu cometi nessa trajetória. E aí vou deixar aqui acima do card. Então, o primeiro ponto, após eu atingir um pouco de maturidade, foi dividir dessa forma um planejamento financeiro e, consequentemente, alocar melhor os meus recursos. Então, 20% era sagrado ali, todos os meses, num salário ali de mais ou menos R$ 2.000, era tirado 20% para investir todos os meses. Isso com muita resiliência. Em pouco tempo, eu consegui chegar a um patamar aqui, mais ou menos, de R$ 34.000 investido. E aí, como eu realizei a escolha desses ativos? Primeiro, que eu só tenho ações na minha carteira de investimento, porque ações eu acredito que irá me entregar um melhor retorno no longo prazo, investindo na geração de riqueza do país, ou seja, em empresas. E aí o primeiro critério que eu adoto para escolher uma ação é que só entra empresas de setores perenes. Por quê? Porque quando você investe em empresas que entregam serviços essenciais, você irá perceber que essa empresa ela irá cobrar por esse serviço mesmo sem você utilizá-lo. Por exemplo, energia, água. E aí você utiliza esses serviços, você passa as férias em algum determinado lugar, passa 30 dias sem utilizar esse serviço, quando você volta tem um boleto lá para você pagar. Por quê? Porque a empresa ela exerce um serviço que gera custos e esses custos devem ser cobrados para o cliente. E aí, consequentemente, você irá pagar porque você não irá viver sem energia, sem água. Outras empresas interessantes, por exemplo, são telecomunicações e bancos. Os bancos estão aí há milhares de anos, existiu há muito tempo e continuarão existindo porque é um sistema financeiro muito eficaz para você gerir o seu próprio dinheiro. Você não irá guardar dinheiro no colchão. Então, bancos, elétricas, empresas de saneamento e empresas de telecomunicações são empresas factíveis aqui para entrar na sua lista de empresas que você deve avaliar para investir. O próximo indicador que eu levo em consideração é a vantagem competitiva. Existem empresas de setores perenes que não possuem vantagem competitiva e essas empresas não são interessantes. E o que seriam vantagens competitivas? Seria, por exemplo, uma tecnologia diferenciada, uma otimização no sistema operacional que faz as margens ficarem cada vez mais alargadas e, consequentemente, ter uma base de clientes maior ou ter uma vantagem ali dentro do seu sistema operacional. Então, qualquer vantagem competitiva em relação aos seus pares é bem-vinda e é bem interessante para você levar em consideração. E aí o próximo ponto é as empresas terem margens esticadas. Então, qualquer empresa que tenha um operacional eficiente, ela terá uma margem esticada. Diferentemente, por exemplo, de empresas de varejo, que você verá uma margem de 3, 4, no máximo 5%. E aqui, empresas de elétrica, empresas de financeiras, como bancos, de saneamento, você verá uma margem aqui de 10, 15, 20% de margem líquida ali em relação às suas operações. Então, margem é muito interessante porque ela gera, consequentemente, lucro. E aí, em relação a lucro, você leva em consideração a empresa que tem lucros recorrentes, porque lucros recorrentes mostram previsibilidade ali da empresa e, consequentemente, eu levo em consideração os últimos 10 anos para avaliar esse indicador. Então, a empresa ela teve 10 anos recorrentes de lucro líquido, consequentemente, a empresa ela tem a capacidade de, nos próximos 10 anos, também auferir lucros interessantes e boa parte desses lucros distribuir para os seus acionistas, porque é isso que de fato a gente quer, geração de riqueza. E aí, para isso acontecer, a empresa ela deve estar
endividamento equilibrado. Então, ela deve ter um endividamento equilibrado para poder distribuir boa parte desses lucros para os seus acionistas e, consequentemente, continuar crescendo e investindo. E aí, para isso, ela precisa estar alinhada aqui com a sua dívida. E os indicadores que eu utilizo para avaliar isso é a dívida líquida sobre EBITDA, que deve ser igual a 3 ou menor que 3. Então, isso aqui na prática representa que na geração de caixa, ela teria 3 anos ali no máximo, ela conseguiria honrar com toda a sua dívida. Então, geração de caixa é muito importante para a empresa, porque ela, consequentemente, se ela gera caixa, ela vai ter otimização operacional, vai gerar lucros, vai quitar suas dívidas e vai distribuir bons dividendos. Outro indicador que eu levo em consideração também é a dívida líquida sobre o patrimônio líquido. Aqui deve ser igual ou abaixo de uma vez, ou seja, a empresa vale 100 e sua dívida é de 100, consequentemente esse indicador é uma vez. Ou seja, ela com seu patrimônio líquido consegue honrar com toda a sua dívida e mostra um endividamento aqui equilibrado por parte dessa empresa. Muito importante você também levar em consideração. Como já dizia, grandes investidores, empresa que não possui dívida, ela não quebra. Então é muito importante você levar isso em consideração. Sexto ponto, empresas que distribuem dividendos generosos são empresas interessantes para o acionista que busca renda passiva. E aqui você leva em consideração empresas que tenham ali um histórico de pagamento de dividendos. Então, ano passado pagou dividendo, ano retrasado pagou dividendo, no ano atual pagou dividendos e aí, consequentemente, nos próximos anos irá continuar pagando dividendos. E onde é que você vê isso? Na política de distribuição de dividendos da empresa que fica no Estatuto Social da empresa. Então é muito importante você ler o Estatuto Social da empresa para que você descubra qual é a política de distribuição de dividendos daquela empresa e, consequentemente, você tenha ali certeza e a previsibilidade de quando mais ou menos você irá receber esses dividendos, esses recursos financeiros. Aí você pega esse recurso financeiro, compra mais ações, tanto da própria empresa que você recebeu ou de outras empresas, e assim você consegue fazer a bola de neve girar e gerando mais riqueza para você. E o último ponto é estabelecer um preço teto. E como eu estabeleço esse preço teto? Esse preço teto ele deve ser um preço final que me possibilite no mínimo um retorno de 7,5% em dividendo. Ou seja, eu devo pagar no máximo por um valor por uma empresa que esse valor me possibilite no mínimo aqui 7,5% de retorno de yield. E isso é muito importante. Então imagine aqui uma empresa que ela tem um preço atual de R$20, por exemplo, e tem um dividendo yield de 8%. Então nesse patamar de preço, tranquilamente eu consigo aportar, porque eu estou recebendo no mínimo aqui 7,5%. Aí, o meu preço teto, supondo, é de R$20, então a empresa ela tem ali aumento para R$30 de cotação, consequentemente o yield ele cai aqui para abaixo de 7%. Aí o que é que acontece? Eu paro de investir e faço aqui caixa, esperando novamente que esse papel ele caia. E aí, consequentemente, quando ele voltar para o meu preço teto, eu volto a comprar ações desse papel. E aí, consequentemente, eu estabeleço um preço que me possibilite um retorno mínimo e, consequentemente, fazendo o meu capital crescer ano após ano. E aí, se você observar, adotando esses critérios, a minha carteira, desde o início que eu comecei a investir, em junho de 2021, ela já performou 47,66%. E aí o que é que a gente observa é que o CDI, nesse mesmo período, performou 31,51% e o Ibovespa não chegou nem a 1,5% de performance. De fato, a estratégia deu certo, vem dando certo e continuará dando certo porque ela precisa apenas de investir no óbvio, em empresas boas, bons pagadores de dividendos e ter a paciência e a resiliência. Então a meta é que essa performance ela consiga continuar constante. Sei que não irei performar todos os anos 47%, provavelmente aqui 10% em algum ano, 5% em algum outro ano, até quem sabe negativamente, mas o que me importa mesmo é o recebimento de dividendos, ou seja, a renda passiva. Então, o gráfico que me interessa de fato é o recebimento aqui desses proventos. Então, no primeiro ano, vocês observam que eu recebi apenas R$ 126,97. Já no segundo ano de investimento, que foi em 2022, recebi próximo de R$ 600 de dividendos. E no ano de 2023, recebi
R$ 1.658,60 de dividendos, sendo que a meta estabelecida naquele ano foi de R$ 1.500 que estabeleci para receber de renda passiva. E agora, em 2024, já tem programado aí para eu receber R$ 806. E, consequentemente, minha meta estabelecida, já compartilho com vocês, é de R$ 3.000 para receber de dividendos no ano de 2024. E essa será a minha meta para 2024. E desse valor, já tem aqui programado um recebimento de R$ 800. Isso aqui deve ser factível, porque eu possuo uma carteira bem interessante que possa me rentabilizar em dividendos R$ 3.000 recebidos. Então, isso aqui é a meta real para eu receber, mas, consequentemente, eu irei aumentar minhas posições ou em Bradesco, ou em BB Seguridade, ou em Banco do Brasil. E aí, essas 3 empresas mencionadas são as empresas que eu pretendo ficar para o longo prazo. E aqui, Magazine Luiza é uma especulação que eu estou fazendo, porém, controlo essa quantidade de especulação dentro da minha carteira em 5% para esses ativos. Então, Magazine Luiza não representa nem 2% aqui dentro da minha carteira, consequentemente não tem nenhum risco, porque se eu estiver errado e der errado, isso aqui irá ferir meu ego, mas não irá ferir a quantidade do meu patrimônio. Porém, se der certo, vai me render um dinheiro interessante para eu pegar esse dinheiro e aportar nas demais empresas. Então, bem tranquilo, bem interessante, uma gestão de risco aqui equilibrada. Outro ponto interessante é que vocês irão perceber que eu não faço balanceamento de carteira. Então, zero balanceamento de carteira. Isso aqui é outro ponto na minha estratégia. Como eu faço? Eu pego um ativo, vejo que está barato, é um ativo excelente. Enquanto estiver barato, eu fico aportando nele sem nenhum receio e sem me preocupar com balanceamento de carteira. Aí o ativo ele sobe de R$ 55, por exemplo, para R$ 70, supondo que R$ 55 esteja barato. Aí eu paro de aportar e procuro uma nova oportunidade. Supondo que o Bradescão esteja a R$ 10, é uma nova oportunidade. Vou e aporto sem nenhum receio no Bradescão até o meu preço teto. Vamos supor que chegue aqui a R$ 17. Então o papel ficou caro, consequentemente eu paro de aportar e busco outra nova oportunidade. Ou seja, BB Seguridade. Vamos supor que BB Seguridade esteja a R$ 20. Aporto sem nenhum receio na empresa e sem me preocupar com balanceamento. Até que ela chegue aqui em um preço, por exemplo, de R$ 35. E aí, chegou no meu preço teto, paro de aportar e busco uma nova oportunidade. Percebam que eu não me preocupo com balanceamento de carteira e a diversificação ela vai acontecendo conforme a construção do seu patrimônio. Então não fique vibrado na maioria desses youtubers que ficam falando para você diversificar a sua carteira. Então tome cuidado com isso, porque grandes investidores como Charlie Munger, Warren Buffett, Luiz Bass Filho, eles falam sobre você procurar as melhores oportunidades, investir nas melhores oportunidades, consequentemente, quando passar essa oportunidade, você busca outra. E assim, você vai montar um portfólio interessante na sua carteira. E aí, se você de fato quer aprender, recomendo você ler esse e-book, bem baratinho, mais barato que uma pizza. E aí, compartilho aqui como eu me organizei financeiramente, como eu irei alcançar minha liberdade financeira e os pilares que sustentam minha estratégia de investimento. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixa aquele like e até a próxima.